Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, capítulo 9, página 62. Mas o ofensor não deve estar arrependido para que eu perdoe? Pai, perdoa-lhes. Aqueles que crucificaram a Jesus nunca pediram perdão e nem estavam arrependidos pelo que estavam fazendo ou pelo que fizeram. Se nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Desta forma, devemos imitar o seu exemplo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, 24. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele clamou, pouco antes de morrer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Você pode fazer menos do que isto? Mas com que frequência Deus espera que eu perdoe? 70 vezes 7. Muitas mulheres exclamam: mas o meu marido fez isso comigo antes, durante todo o nosso casamento. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Isso é 490 vezes a mesma ofensa. Não lembre nunca mais. Perdoar significa realmente que esquecerei aquele pecado, mesmo numa discussão, mesmo no divórcio? Porque lhe perdoareis a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 34. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3,9. Esteja preparada. Satanás tentará trazer antigas transgressões em sua mente, mesmo que você tenha perdoado. Muitas mulheres cujos maridos foram infiéis vivenciam flashback mesmo após seu marido voltar para casa, quase como um trauma de guerra espiritual. Elas dizem que precisam perdoar continuamente, às vezes diariamente. Como posso perdoar da forma como Deus me pede para fazer em sua palavra? Somente Deus pode ajudá-la a perdoar. Você deve humilhar-se e pedir que Ele lhe dê a graça. Quem pode perdoar senão Deus? Marcos 2,7. Peça. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4,2. Peça a Deus que perdoe o seu marido através de você enquanto clama a Ele. Para mais ajuda sobre como você pode realmente perdoar o seu marido, adquira nossa fita de testemunho para você ouvir como Deus fez isso por mim. Deus dá graça aos humildes. Como consigo a graça que preciso? Revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 5, 6. Abateu seu coração. Como posso ganhar humildade? Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Salmo 107, 11, 13. Mas, quanto a mim, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35, 13. Algumas vezes poderá ser através de uma enfermidade que Ele aquietará e humilhará você. Não lute contra isso. É Deus operando. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Quando preciso perdoar aqueles que me feriram? Não devo sentir-me convencida disso primeiro? Portanto, se trouxe a sua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Mateus 5, 23, 24. Se você não perdoou alguém, especialmente o seu marido, você deve pedir perdão. Amargura. Não perdoar alguém gera amargura. A definição de amargura é veneno. Toda amargura e ira e cólera sejam tiradas dentre vós. Efésios 4:31. Não perdoar alguém é corrosivo para você mesma, não para outra pessoa. O coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14:10. Porventura, não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Salmos 44:21. Um irmão ofendido. Esteja certa de que você siga as diretrizes bíblicas. Ouvi muitas mulheres dizerem que as coisas ficaram piores quando pediram perdão, ou que isso não causou nenhuma melhora. Eu posso falar com experiência. Às vezes, quando pedi perdão para alguém, declarei isso da forma errada e ofendi ainda mais a outra pessoa. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Provérbios 18:19. Para agradar aos homens. Tenha em mente que você pode enganar o seu marido, mas Deus conhece suas motivações e o seu coração. O Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:5-6. Toda palavra é em vão. Prepare todas as palavras que você irá dizer. Toda palavra que você disser deve ser escolhida cuidadosamente. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Provérbios 18:2. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa em vão que os homens decidirem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Tente escrever o que você irá falar. Então leia em voz alta o que escreveu, colocando-se no lugar da outra pessoa e ouvindo do ponto de vista dela. Isto soa como acusação? Peça a Deus para colocar as palavras certas na sua boca e falar através de você. Muitas palavras. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19. Apenas diga o que você fez. Não comece a frase como algo do tipo: quando você fez isso, e isso, e isso, bem, então Ele não ameaçou. Se a outra pessoa começar a atacá-la, não abra sua boca, exceto se houver algo para concordar, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. 1 Pedro 2:23. Cada palavra. O filho pródigo preparou suas palavras após a sua decisão de voltar para casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Lucas 15:18-19. Garanta que suas palavras sejam doces e suaves. Toda vez que tiver a oportunidade de ver ou falar com seu marido, lembre-se, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Persuasão, Provérbios 16:21. E as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16:24. Como posso ter certeza de que realmente perdoei? Você saberá e terá confiança de que realmente perdoou quando seus pecados e fraquezas saltarem aos seus olhos de forma tão grande que será incapaz de ver os pecados e fraquezas de seu marido,
você estará cega para suas falhas passadas, presentes e futuras. Quando as mulheres escrevem ou falam sobre tudo que os seus maridos estão fazendo de errado, então eu sei que estão longe da restauração. Muitas que têm buscado a restauração não veem nenhum progresso, porque falham em assumir a responsabilidade completa pelos pecados cometidos no casamento, que causaram a separação, o divórcio ou o adultério. Elas, erroneamente, querem dividir a sua parte nisso, o que é para a sua própria destruição. Jesus assumiu a responsabilidade completa e suportou todos os nossos pecados. Nós também devemos assumir tudo e suportar tudo. Então, como crentes, podemos buscar o Senhor e deixar os pecados do nosso casamento aos pés da cruz, sabendo que o débito já foi pago. Também, se você ainda está irritada com o que o seu marido diz, faz ou não faz, ou pior, se você fica com raiva, então você não o perdoou. Raiva é uma condição mortal do coração, que aparece numa provação. Compromisso pessoal. Desejar e esforçar-me para ser mansa e quieta. Baseada no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a fazer tudo o que aprendi, ao ser rápida para ouvir e tardia para falar, a perdoar aqueles que me ofendem e fazer o que puder para reconciliar-me com os que ofendi.